CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Sabe, há anos que a gente ouve o mesmo mantra da indústria automotiva, principalmente vindo da Europa. O futuro é 100% elétrico. E assim, nenhuma empresa parecia personificar mais essa aposta do que a Volkswagen, né? Com certeza. Depois de todo o escândalo do Dieselgate, eles mergulharam de cabeça. Foram bilhões em plataformas dedicadas, como a da linha ID. Exato, parecia um caminho sem volta. Só que agora, algo parece estar mudando lá em Wolfsburg. Estão surgindo uns sinais de que a gigante alemã está olhando com muito, mas muito interesse para uma solução que, sei lá, parecia ter ficado para trás. Pois é, e o que é fascinante nisso não é só a mudança em si, mas o que ela representa. É um reconhecimento tático, sabe, de que a transição energética é bem mais complexa do que os roadmaps corporativos previam. E que aquele grande vilão, o motor a combustão, pode não estar morto, afinal. Exatamente. Ele pode estar prestes a ganhar um novo papel. Não como a estrela do show, mas como um ator coadjuvante crucial. A gente está falando de uma tecnologia que busca resolver o maior fantasma do carro elétrico, a tal da ansiedade de autonomia. Aquele medo visceral de ficar parado na estrada, longe de uma tomada. É sobre isso que a gente vai mergulhar fundo hoje. Analisando as fontes que a gente recebeu, vamos desvendar essa tecnologia, a EREV, ou Veículo Elétrico com Extensor de Alcance. Porque a Volkswagen, que era a campeã da eletrificação pura, está considerando isso agora. E o mais intrigante de tudo, como essa estratégia global se conecta de uma forma surpreendente e potente com o Brasil e o nosso etanol. É entender se isso é um passo para trás, tipo uma admissão de derrota na corrida elétrica, ou se, na verdade, é um movimento de mestre muito mais pragmático e inteligente para acelerar a adoção em massa. Ok, vamos começar pelo básico, porque esses termos podem confundir, né? Tem híbrido plug-in, elétrico puro. Onde que se encaixa esse tal de EREV? Porque, assim, à primeira vista parece só mais um híbrido, tipo um Toyota Prius. Essa é a confusão mais comum. Mas a diferença na filosofia de engenharia é fundamental. Num híbrido convencional ou plug-in, que a gente chama de PHEV, você tem dois sistemas que podem mover o carro. O motor elétrico e o a combustão. Isso. Os dois estão, de alguma forma, conectados às rodas. Numa subida de serra, por exemplo, ou numa ultrapassagem, é comum que os dois trabalhem juntos para entregar a potência máxima. O carro decide quem faz o quê. Certo. É um trabalho em equipe. Mas no EREV, a lógica me parece outra. Pelo que as fontes indicam, a experiência de dirigir é de um carro 100% elétrico o tempo todo. Como isso é possível se tem um motor a gasolina ali a bordo? Aí que está a grande virada conceitual. No EREV, o motor a combustão nunca, mas nunca mesmo, está conectado mecanicamente às rodas. Peraí, ele não tem a capacidade de mover o carro. De jeito nenhum. Ele não traciona o carro, apenas os motores elétricos fazem isso. A sensação ao volante, o torque instantâneo, o silêncio, tudo é de um veículo elétrico puro. O motor a combustão tem uma única e exclusiva função. Ele é um gerador de eletricidade. Ah, então ele é basicamente um power bank a gasolina que fica ali a bordo. Faixa de rotação específica, a mais eficiente possível, com o único objetivo de recarregar a bateria principal. Entendi. Então, quando a bateria está acabando... Isso. Em vez de procurar um eletroposto, o motor a combustão liga sozinho, de forma quase imperceptível, e começa a gerar energia para que se continue rodando no modo elétrico. Mas, para um pouco, isso não parece uma solução meio complexa demais e até ineficiente? Você está carregando o peso de dois sistemas completos, um motor a combustão, tanque, escapamento, e mais todo o sistema elétrico, com bateria e motores. Por que não usar um híbrido mais simples? Parece uma gambiarra de luxo. Essa é a crítica clássica, e ela tem um fundo de verdade se a gente olhar só pela ótica da eficiência energética pura, em laboratório. Sim, existe uma perda de conversão. Queimar combustível para gerar eletricidade, que depois alimenta o motor elétrico. Contudo, o que a indústria está percebendo é que eficiência pro consumidor
Não é só um número na ficha técnica. A eficiência percebida é não ter que mudar a rotina, não ter que planejar uma viagem de 500 quilômetros em torno de onde tem carregadores. O que a VW está descobrindo, talvez um pouco tarde, é que para um certo perfil de consumidor, a confiança de ter um gerador a bordo vale muito mais que a pureza ideológica da eletrificação total. Resolve um problema psicológico, então. Não só de engenharia. Exatamente. Din-din. A lógica da tecnologia faz sentido sob essa ótica do uso real. Mas como eu disse lá no começo, a Volkswagen investiu bilhões de euros na plataforma ID. Mudar de rumo assim, ou pelo menos abrir o leque, não é uma decisão pequena. O que no mercado forçou essa reavaliação agora? Não foi um único fator. Foi uma tempestade perfeita de pressões competitivas e elas vêm de dois mercados cruciais, Estados Unidos e China. E, curiosamente, o primeiro impulso veio de dentro do próprio grupo VW, com a ressurreição da marca Scout Motors nos Estados Unidos. A Scout, a antiga marca de utilitários robustos, né? Lembro disso. Eles estão voltando como uma marca elétrica. Isso. E o plano é competir de frente com Ford Bronco, Jeep, Rivian, o coração do mercado americano de SUVs e picapes. E quando eles anunciaram os primeiros modelos, o SUV Traveler e a picape Terra, eles confirmaram que haveria uma opção de extensor de alcance, que eles apelidaram de Harvester. É porque para esse consumidor, o veículo não é só um produto de tecnologia, é uma ferramenta de trabalho e lazer. Ele precisa rebocar um trailer para o acampamento no fim de semana, carregar equipamento pesado, viajar centenas de quilômetros em áreas remotas onde a infraestrutura de recarga é uma miragem. Faz sentido. E um carro elétrico puro perde até 50% da autonomia ao rebocar um trailer pesado. Isso é um impeditivo absoluto para esse estilo de vida. O gerador a bordo não é um luxo, é a garantia de que a ferramenta vai funcionar quando e onde for preciso. É o elo perdido para a eletrificação desse segmento. A VW viu essa recepção super positiva dentro do seu próprio quintal com uma de suas marcas e percebeu que havia uma demanda reprimida ali. Mas e a China? Você mencionou que a pressão de lá foi talvez ainda mais forte. Se a lição dos Estados Unidos foi sobre um nicho específico, a da China foi sobre o mercado de massa premium. E foi uma lição dura, ensinada por uma montadora chamada Li Auto, ou Li Xiang. Em pouquíssimos anos, ela se tornou um fenômeno de vendas e, o que é mais importante, de lucratividade. Vendendo SUV de luxo, né? E qual foi o segredo deles? A estratégia foi radical e, para ser sincera, genial. Eles apostaram exclusivamente em veículos com extensor de alcance. Nada de híbridos convencionais, nada de elétricos puros. Apenas ERVs. Só isso. Só. Eles entenderam antes de todo mundo que o consumidor premium chinês, que hoje talvez seja o mais exigente do planeta, desejava a experiência de dirigir um elétrico, o silêncio, a tecnologia, a performance, mas rejeitava completamente a inconveniência da recarga pública, que na China, apesar de mais disseminada, ainda é caótica. Peraí, então uma startup essencialmente deu uma aula de estratégia para um gigante como a Volkswagen no mercado mais importante do mundo, usando uma tecnologia que os próprios alemães já tiveram com o BMW i3 e abandonaram. É um caso clássico de uma empresa estabelecida que fica presa na sua própria visão de futuro, né? A VW apostou tudo na eletrificação pura, ela via o extensor de alcance como um desvio, uma solução de meio termo imperfeita. E a Li Auto não tinha esse peso, nenhum. Ela olhou para o problema do consumidor e desenhou a solução perfeita para aquele momento, para aquela realidade. O resultado? Venderam centenas de milhares de carros, enquanto a linha ID da VW patinava para atingir as metas na China. Na prática, a Volkswagen agora está tendo que engolir o orgulho e importar para o Ocidente uma estratégia que foi validada por um concorrente chinês. É uma inversão histórica do fluxo de inovação. Uau! Então, recapitulando, a gente tem uma pressão interna do sucesso da Scout nos Estados Unidos e uma pressão externa massiva do fenômeno da Li Auto na China. Fica claro por que a diretoria em Wolfsburg está repensando as coisas. Agora, como tudo isso aterrissa aqui no Brasil? Nossa infraestrutura é ainda mais precária,
Mas a gente tem uma carta na manga que ninguém mais tem. Manga pode transformar o que era uma solução local numa vantagem competitiva global. A grande sacada, como a gente falou, é que a tecnologia IRV ela é agnóstica em relação ao combustível. O motor gerador não se importa com o que está queimando para produzir elétrons. Nos Estados Unidos, o gerador da Scout vai usar gasolina. Na China, também. Isso. Mas no Brasil, No Brasil, ele pode usar etanol. E é aí que a equação muda completamente. muda tudo. Porque a combinação de um carro cuja propulsão é sempre elétrica, com um gerador a bordo movido a etanol, cria conceitualmente o carro elétrico de carbono neutro definitivo. É a união do melhor dos dois mundos de uma forma que só o Brasil pode oferecer em escala. Vamos detalhar esse conceito porque ele é muito poderoso. A gente teria um veículo com a experiência de condução elétrica, silencioso, ágil, Certo. com uma autonomia combinada, somando a bateria e o tanque de etanol, que poderia passar fácil de 1.000 quilômetros, eliminando qualquer ansiedade. E o mais importante do ponto de vista ambiental, quando o gerador liga, o CO2 que ele emite é aquele que a própria cana-de-açúcar capturou da atmosfera para crescer. É um ciclo praticamente fechado. É um ciclo quase fechado de carbono, exato. E as implicações estratégicas disso são gigantescas. Primeiro, essa mudança de direção da matriz alemã valida e fortalece retroativamente todos os investimentos que a Volkswagen do Brasil já fazia em suas plataformas híbridas com etanol. Aquilo que era visto como uma jabuticaba, né? Exato. O que era visto como uma solução de nicho só para o Brasil, agora se alinha perfeitamente com a vanguarda do pensamento estratégico global do grupo. Deixa de ser um plano B, uma adaptação local, para se tornar, quem sabe, parte central do plano A global. Perfeitamente colocado. E isso nos leva à segunda e mais importante implicação. A engenharia brasileira ganha um poder de barganha e uma relevância imensas. Ela pode se posicionar para liderar o desenvolvimento de extensores de alcance a biocombustível para todo o grupo Volkswagen. Nossa, não é mais ficção científica imaginar um motor flex, compacto e eficiente, com toda a tecnologia desenvolvida em São Bernardo do Campo, equipando um SUV da Scout nos Estados Unidos ou um futuro modelo da VW na Europa, como uma opção de baixíssima pegada de carbono no ciclo completo. Isso seria uma revolução. Transformaria o etanol de um combustível de relevância local para uma peça-chave na estratégia de descarbonização de uma das maiores montadoras do mundo, o que se conecta diretamente com a ideia de finanças regenerativas, né? Criar valor a partir de um ciclo biológico sustentável. Sem dúvida, o Brasil passaria de mero seguidor de tendências para um exportador de uma solução de transição energética altamente sofisticada. Então, no final das contas, esse movimento da Volkswagen, que à primeira vista parece um passo atrás, uma hesitação, é na verdade um sinal de maturidade. É a melhor forma de ler o cenário. A fase do dogmatismo ideológico, da visão de tudo ou nada da eletrificação, está dando lugar a uma fase de pragmatismo da engenharia. A realidade se impôs. Os consumidores mostraram com as suas carteiras, né? Exato. Mostraram que a transição precisa de pontes, não de abismos. A indústria está finalmente entendendo que a solução perfeita no papel pode não ser a solução viável na prática, na vida das pessoas. É uma visão fascinante. O destino final, a experiência de dirigir, a propulsão do dia a dia, continua sendo elétrica. Mas o caminho para chegar lá pode e talvez deva ser mais flexível. O motor a combustão, em vez de ser descartado, ganha uma última e honrosa missão: servir de suporte, trabalhando ali quietinho para garantir que a transição não deixe ninguém pelo caminho. Literalmente. E o grande insight que fica disso tudo é que a descarbonização do transporte não é um interruptor de liga e desliga. É um processo. E tecnologias de transição inteligentes como o EV-etanol podem, na verdade, acelerar a adoção em massa da eletrificação em vez de atrasá-la. É um paradoxo poderoso usar o motor a combustão para acelerar o fim da era do motor a combustão como propulsor principal. Ele se torna o catalisador da sua própria aposentadoria. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se uma gigante como a Volkswagen, que investiu bilhões e seu prestígio numa estratégia de tudo ou nada, está agora revendo essa posição para encontrar uma solução mais pragmática, mais adaptada à realidade humana,
Em que outras áreas da transição verde a gente também pode estar preso a dogmas, onde a busca por uma solução 100% perfeita pode estar nos impedindo de implementar soluções 90% eficazes que poderiam ser escaladas globalmente hoje? E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.